Olá! Neste vídeo, vou te explicar tudo o que você precisa saber sobre o Discurso do Método de Descartes, um livro que revolucionou a história do pensamento e marcou o início da filosofia moderna. Então aperte o cinto, porque tanto se você precisa estudar para uma prova, quanto se simplesmente quer aprender sobre esse livro fantástico, este é o seu vídeo. Para entender o objetivo do discurso do método, precisamos colocar na mesa 3 influências decisivas que estão no pano de fundo histórico da obra. Em primeiro lugar, na época de Descartes, a filosofia que predominava nas universidades ainda era a escolástica medieval de orientação aristotélica. Descartes, em sua educação, fica completamente desencantado com essa filosofia que ele caracteriza como a repetição vazia de uma tradição morta, incapaz de gerar qualquer consenso ou progresso. Além disso, continha conceitos obscuros, ambíguos e inúteis como a causa final aristotélica. A ideia de que cada objeto natural tem um fim ou propósito para o qual está direcionado, os fins das coisas, pensava Descartes, somente Deus os conhece, e a menos que ele nos revele de forma direta, não temos nenhuma maneira de descobrir quais são. O primeiro objetivo de Descartes, portanto, com o discurso do método, é substituir, buscar algo que consiga suplantar essa filosofia aristotélica. Diante desse sistema de pensamento completamente obsoleto e inútil, Descartes quer uma nova filosofia que possa nos tornar senhores e possuidores da natureza. Esse ponto é importante porque indica uma mudança de interesses na mentalidade filosófica moderna em relação à mentalidade clássica. Para o aristotélico, o objetivo da filosofia era a compreensão, era entender a natureza. Descartes, seguindo mais Francis Bacon, coloca no centro o controle, a utilidade. O que importa agora não é tanto ter uma filosofia que nos ajude a entender a natureza, mas sim uma que nos ajude a controlá-la para domá-la aos nossos interesses. A segunda influência aqui de Descartes foi o crescente ceticismo, que nas mãos de autores como Michel de Montaigne, colocava em questão a capacidade da razão humana de alcançar a segurança no conhecimento. Diante desse ceticismo, Descartes propõe encontrar um método filosófico rigoroso que possa bani-lo para sempre. Por fim, a terceira influência de Kepler e Galileu, que por meio da experimentação e da matematização da natureza, começava a se destacar por suas grandes conquistas, ameaçando deixar a velha filosofia para trás. O discurso do método é a tentativa de Descartes de remediar essa situação, colocando a filosofia novamente no mesmo nível da ciência. Quais são então as regras desse novo método? Bem, primeiro, a que chamamos de regra da evidência. Nunca aceitar como verdadeira nenhuma coisa que eu não conhecesse com evidência que realmente era. Ou, dito de outra forma, evitar a precipitação no julgamento. Essa regra é o primeiro passo para vencer o ceticismo e resolver as ambiguidades da velha filosofia. Com ela, Descartes transforma a evidência em critério de verdade ou, em suas próprias palavras, a clareza e a distinção. Só aceitaremos como verdadeiro aquilo que for claro e distinto para o nosso intelecto. O que for confuso, obscuro, ambíguo, etc., consideraremos falso até que se prove o contrário. Segunda, a regra da análise. Dividir os problemas em tantas partes quanto for necessário, o complexo no simples, justamente com o objetivo de chegar a essas ideias claras e distintas, que somente podem ser consideradas verdadeiras, para, a partir delas, reconstruir todo o resto. Terceira, a regra da ordem. Uma vez que cheguei ao mais simples, claro e distinto, vou ascendendo até o mais complexo. O objetivo aqui é conseguir, por meio de cuidadosos passos lógicos e racionais, transferir a evidência do simples para o complexo, ou seja, iluminamos o que é escuro e confuso a partir do que é claro e distinto. Quarta e última, a regra da enumeração. Enumeração. Agora sim, repetir e revisar os passos seguidos tantas vezes quanto for necessário para ter certeza de que não estou deixando nada para trás. Também na matemática, tentamos reduzir problemas complexos a axiomas claros, simples e evidentes, a partir dos quais alcançamos, de forma segura e necessária, por meio de passos inevitáveis, a solução.
De maneira semelhante, Descartes quer encontrar os axiomas da filosofia, aqueles princípios primeiros autoevidentes dos quais é impossível reconstruir todo o edifício do pensamento. Mas para construir, nos dizem, o primeiro passo é destruir. Fazemos uma filosofia tão obscura e confusa há tanto tempo que não podemos salvar nada dela. É necessário fazer o discurso do método de Descartes, o livro que revolucionou a filosofia. Antes, diz Descartes, precisamos resolver um problema. Primeiro, você ainda não deu like neste vídeo, e isso não pode ser. Segundo, está muito bem. Isso de usar a dúvida como ferramenta na filosofia, mas o que acontece com a vida cotidiana? Neste ponto da investigação, ainda não sabemos muito bem como devemos agir ou viver, porque ainda não conseguimos reconstruir uma ética filosófica definitiva seguindo o método. Mas também não podemos deixar que a dúvida nos corroa e paralise, porque viver, precisamos viver em ação. Não posso suspender o julgamento até ter completa certeza de algo, porque muitas vezes preciso tomar uma decisão de forma urgente, agora mesmo com a evidência que eu tiver, por pouca que seja. Portanto, assim como a pessoa que derruba sua casa precisa de um alojamento provisório enquanto ela está sendo reconstruída, também nós precisamos de uma moral provisória com a qual possamos nos orientar pela vida. Até que tenhamos reconstruído o edifício, possamos alcançar com certeza os princípios de uma moral definitiva. Esta será uma moral imperfeita, que se pode seguir provisoriamente enquanto não se encontrar outra melhor. Algo para ir levando, a fim de não permanecer indeciso em minhas ações, enquanto a razão me obrigasse a sê-lo em meus julgamentos, e não deixar de viver da forma mais feliz possível. Essa moral provisória terá 3 regras, mas antes, se você gosta de filosofia, confira. Sofia na sua geladeira foi escrito para você, link na descrição e comentário fixado. A primeira regra podemos dividir em 2 conselhos e podemos chamá-la de regra da adaptação e da moderação. Primeiro, adapte-se às circunstâncias vividas, especialmente às leis do país e à religião de sua infância. Você não pôde decidir nada disso, foi imposto. O que pode escolher é como encarar. E o certo é que a rebelião, a tentativa de reformar a religião, costuma ser fonte de grandes distúrbios. Descartes. Ele lembrava bem das guerras religiosas do século passado. É melhor, portanto, conservar a paz interna e externa por meio do respeito à lei e à religião, que tem um papel social muito forte. Além de se adaptar, você precisa ser moderado, evitar os excessos e seguir o exemplo das pessoas mais sensatas que convivem com você. Em outras palavras, o próprio Descartes reconhece, é verdade, que é bem possível que haja entre os persas e os chineses pessoas tão sensatas quanto entre os franceses. O mais útil para ele é ser guiado por quem está mais próximo e com quem compartilha familiaridade cultural. Descartes afirma que todo excesso é prejudicial e caso eu erre em uma decisão, o erro será menor. Se eu escolhi o caminho do meio, o erro será menor do que se eu tivesse optado por um dos 2 extremos. Imagine que eu sigo por um extremo e o caminho correto estava no outro. A correção de rota que terei que fazer será muito maior e mais difícil do que se eu simplesmente tivesse escolhido o caminho do meio desde o início. A segunda é a regra da perseverança. Ser o mais firme e resoluto possível em minhas ações e seguir até mesmo as opiniões mais duvidosas, uma vez que eu tenha me decidido por elas, com a mesma constância como se fossem as mais seguras. Ou seja, uma vez que você tenha se decidido por algo, mesmo que tenha sido por motivos pouco claros, você deve seguir esse caminho até o fim, sem parar e sem mudar. Por motivos leves, pode parecer curioso que Descartes, o filósofo, que busca acima de tudo a máxima certeza, esteja dizendo aqui que na prática, uma vez que você escolha um caminho de vida, deve segui-lo, por mais duvidoso que seja. Mas é que, para ele, na vida, somos como um homem perdido no meio da floresta. O que precisamos fazer, se quisermos sair dela, é escolher um caminho e seguir sem parar. E assim, pelo menos, chegaremos a algum lugar. Se ficarmos mudando de direção continuamente a cada mudança, tudo o que conseguiremos é andar em círculos. Se escolhermos uma direção e seguirmos nela, talvez não cheguemos onde queríamos, mas ao menos chegaremos a algum lugar.
A dúvida cartesiana, como dissemos, é teórica, mas não é prática. Porque, embora nas questões teóricas a vontade tenha o dever de suspender o juízo quando falta evidência, nas questões práticas muitas vezes é justamente o contrário. Tem o dever e a necessidade de decidir-se sem esperar pela evidência. Na ignorância do bem e do mal, perdidos nessa floresta, o único bem que podemos conhecer é que precisamos sair dali de qualquer jeito. Portanto, e não deixe que qualquer bobagem te afaste disso. A pior coisa que você possa aprender nesse caminho, diz Descartes, sempre será melhor do que a ignorância. Por fim, a terceira regra poderíamos chamar de regra da felicidade na vida, e basicamente consiste na máxima estoica do domínio de si mesmo. Tentar sempre vencer a mim mesmo antes da fortuna e mudar meus pensamentos antes do que a ordem do mundo. E, em geral, acostumar-me a acreditar que não há nada que esteja inteiramente em nosso poder, exceto nossos pensamentos. De modo que, depois de termos feito tudo o que pudermos em relação às coisas que não são exteriores, tudo aquilo que não conseguirmos é para nós inteiramente impossível. Em outras palavras, não querer nem tentar mudar aquilo que não posso mudar. O objetivo desta máxima é levar uma vida tranquila e feliz, ao estilo dos estoicos que, diz Descartes, rivalizavam em felicidade com os deuses, dos Descartes, uma tranquila entre os deuses, Descartes, Se houver em mim algum desejo não realizado, não poderei ser feliz, mas estarei constantemente frustrado e insatisfeito. Agora, isso tem um truque, porque a melhor maneira de lidar com esse desejo não é perseguir as coisas de forma tranquila. Dos Descartes, máxima que dizem rivalizavam a felicidade com os deuses. O objetivo do estilo Descartes, que é dos estoicos, é a felicidade como finalidade da vida. E para que eu perceba o que desejo, é melhor mudar meus desejos, para que se adequem ao mundo e às minhas circunstâncias. Se você faz tudo o que pode para conseguir algo e não consegue, não se irrite, considere isso impossível. Veja, não te faz infeliz não ter asas como os pássaros, pois sabe que isso é impossível e fora da sua natureza, então não deseja. Então, se você está doente, não deseje estar saudável. Se está na prisão, não deseje ser livre, acostumando-se a pensar que todas essas coisas que você não tem são impossíveis. Você poderá levar uma vida tão ou mais feliz do que a dos mais afortunados, que muitas vezes vivem tristes e frustrados, porque desejam muito mais do que têm em mãos. Pois com essas três regras que nos protegem dos efeitos paralisantes da dúvida radical, já estamos preparados para adentrar na mais importante e influente das obras, de Descartes, suas 6 meditações metafísicas. Se você gostou dessa explicação do discurso do método, saiba que ela faz parte de um vídeo mais longo onde conto tudo sobre a filosofia de Descartes. Se você quiser continuar aprendendo, clica aqui, não perca e, acima de tudo, nunca pare de pensar.